Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, espero que estejam todos bem. Aqui estamos novamente neste encontro de Espiritismo e reflexões. Toda vez que muitas pessoas ouvem de que o casamento é de ordem divina, uma grande parcela das criaturas ficam indignadas e até mesmo passam a contestar essa colocação, alegando como é que pode ser de ordem divina diante de tantos conflitos, tantas dissidências, tantas discórdias que acabam resultando em tantas separações. E esse assunto, obviamente, que foi tratado como tudo da existência dos relacionamentos humanos, foi tratado pela doutrina espírita. Existe um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito, que é o capítulo 22, onde se trata exatamente até de uma recomendação de Jesus que as criaturas não deveriam separar aquilo que Deus juntou. Mas vamos ver, vamos aí. A colocação em síntese lá nesse capítulo é de que no casamento o que é de ordem divina é a união conjugal, ou seja, é a união sexual. A palavra conjugal vem exatamente da sua origem, que vem de conjugação carnal. É isso. E por quê? Então diz o seguinte, no casamento o que é de ordem divina é a união conjugal, ou seja, a união sexual, para que haja possibilidade de se operar a renovação dos seres que morrem, ou seja, exercitar as múltiplas reencarnações de criaturas, que espíritos que precisam reencarnar, então, são resultado da união entre as criaturas, a união conjugal entre as criaturas. E é adicionado, na verdade, lá nesse capítulo, que na união conjugal, ao lado da lei divina, que é de natureza material, portanto corpórea, física, e é comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina que é imutável. Vamos fazer um parênteses, lembre-se que a todo instante a gente vem repetindo, a lei divina é imutável, irrevogável, eterna e perfeita. Então diz lá o nosso Evangelho, existe outra lei divina, que é imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente de natureza moral, que é a lei do amor. E segue a explicação. Diz lá, literalmente, Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, ao invés de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. E há uma pergunta curiosa feita lá, que nós nos fazemos também. E nas condições ordinárias do casamento, será que é levada em conta a lei do amor? Então vamos, primeiramente, fazer uma observação. A não ser aquilo que é derivado do Criador, de Deus, nada na vida é imutável, no mundo é imutável. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se de conformidade com os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. Essa é uma observação importante antes de responder lá. Sabe por que não é levada em conta a lei do amor? E a resposta está lá mesmo. O que se procura, na maioria das vezes, é a satisfação do coração, diz o Evangelho, mas sem a do orgulho, da vaidade, da cupidez. E conclui, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo ocorre bem, segundo esses interesses, diz-se
fala-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, fala-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. E adiciona o Evangelho: mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta, adverte, frequentemente, que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar, nas religiões convencionais, em que o casamento é feito dentro de templo religioso, ele se torna um perjúrio, ou seja, é uma contrariedade, uma falsidade, se isso foi dito como uma simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse da única lei que o sanciona aos olhos da lei de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens. Então, somos levados a fazer uma consideração. A lei civil, então, diante disso, não seria supérflua, desnecessária? E não deveríamos retornar o casamento segundo a natureza? A resposta está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, nesse capítulo citado. Não, certamente. Porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente nada, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivos, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vista apenas nos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Vejam, então, que esses subsídios, essas considerações do Evangelho segundo o Espiritismo, ela, na verdade, respeita a decisão das criaturas e até mesmo entende razoável que uma união indesejável, que tenha lá conflitos, dissidências, discórdias, agressões de toda sorte e até mesmo a separação de uma maneira assim desabrida, ela considera, a lição espírita considera que é muito mais útil, então, que haja a existência do rompimento do vínculo. Nesse sentido, nós achamos razoável nós irmos buscar uma lição extraordinária, constante do livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, lá na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E lá tem um capítulo relativo ao divórcio, à separação. E isso diz respeito para todos nós, porque nós ficamos muito indignados com tanta separação, com tantos divórcios ocorrendo. A palavra divórcio é separação de uma maneira geral, não precisa ser a do casamento, chamado casamento legal, sob o ponto de vista material, registrado em cartório. Não, é a união pura e simplesmente que se desfaz. Vejam, ouçam bem, por gentileza, aquilo que consta, que nós colhemos desse livro Vida e Sexo. Diz lá o nosso Emmanuel: compelidos, muita vez,
às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhe complicariam ainda mais o destino. E nós acrescentamos a loucura. Então, o suicídio, o homicídio e, eventualmente, a loucura da outra criatura. Então, o divórcio é uma medida extrema que se opõe a esses acontecimentos gravíssimos. E ele continua, o nosso Emmanuel. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Aí ele grifa de uma maneira muito incidental. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do nascimento no plano físico em auxílio de si mesmos. Ainda assim, adverte ele, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. E grifado de maneira bastante incisiva, ele diz, o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. E conclui o amigo espiritual. Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe, diz ele, interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que, se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus uniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si mesmos, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Logo, nós adicionamos, ou por outra, nós fazemos uma conclusão nesse assunto. O casamento é de ordem divina, enquanto, repetimos, ele propicia a reencarnação de outras criaturas e, portanto, é da lei natural que todos os seres vivos se conjuguem sexualmente, exatamente para propiciar a encarnação de outras criaturas. Mas ele é de ordem, na verdade, também moral. E nesse aspecto moral é naquele sentido de que as criaturas se unem por afeições, por identidade de caracteres, até mesmo pela intenção de vivenciarem uma vida em comum e, muitas das vezes, até mesmo iludidos por formas físicas, inteligência e status social, etc. Nessa hipótese, então, nós vimos que há possibilidade de enganos cometidos e, portanto, depois a separação, para evitar o homicídio, o suicídio, a loucura, etc., vem, então, como atitude benfazeja a separação entre as criaturas da melhor maneira possível, qual seja amigável. Entretanto, quando existe essa necessidade de separação, ela é medida justa para evitar todos esses conflitos entre as criaturas. Portanto, quando afligem as afirmações de que o casamento
Por que seria de ordem divina? Nesse sentido, claro e preciso, da doutrina espírita, como nós nos socorremos do Evangelho segundo o Espiritismo e nos socorremos também dos doutrinadores, como é o caso do Emmanuel, que com uma simplicidade clara, precisa, acaba ingressando pelos meandros da possibilidade ou das consequências espirituais para as criaturas. Obviamente que a sucessão, dizíamos, a sucessão de atitudes nesse sentido desabrida, ou seja, o casamento formulado pelas criaturas de maneira inconsequente, de maneira impensada, de maneira leviana, ela trará consequências espirituais. E tem mais ainda. Nós queremos lembrar a existência da relação espiritual de causa e efeito. Nós sempre separamos daquela história de que as criaturas afirmam a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma lei da física e que, portanto, se aplica à vida presente das criaturas para reorganizar, para equilibrar as atitudes da criatura. Agora, a lei de causa e efeito traz consequências de atitudes da criatura que no mundo espiritual, no plano espiritual, fazem com que a criatura tenha que levar, caso não conserte numa determinada encarnação, levar para as suas futuras encarnações. E às vezes demandam muito tempo nesse sentido. E às vezes demandam também em expiações gravíssimas para uma criatura que reiteradamente relega as outras criaturas com quem se ajuntaram segundo a lei divina e, de repente, levianamente se deixam levar. E, portanto, a expiação ela é uma imposição legal para o reequilíbrio das relações de progresso espiritual. Mas, na maioria das vezes, não é só um problema de expiação, mas é um problema de assunção livre da obrigação de vir para uma encarnação para a devida reparação. Muitas das vezes, inclusive, o que não é incomum, criaturas que estiveram em conflitos constantes e acabaram desorganizando a vida da outra criatura num determinado casamento de uma determinada encarnação, vêm para a encarnação novamente, porém invertidamente, ou seja, como homem e mulher, ou seja, como pais, filhos e etc. Vejam que maravilha de entendimento, que lógica de entendimento, que clareza, porquanto esse assunto é tratado pelo Espiritismo com a máxima eficiência para não afrontar direitos e interesses, mas para aclarar, como é do feitio da doutrina espírita, levar a esperança e o consolo para o coração das criaturas. Então, façamos nós isso na nossa existência. Vamos levar em consideração esses ensinos que são tão apropriados, tão balanceados, tão lógicos, tão justos, tão apropriados para a nossa vida, para a nossa encarnação. Muita paz a todos. Até uma próxima oportunidade.